Aí pessoal, voltamos novamente com o tema 5. O tema 5 é o campo elétrico, tá? Existe campo elétrico 1 e 2, tá certo? Mas eu não sei se eu vou ter tempo para entrar no campo elétrico da segunda parte. Tá? Aqui tem a parte onde que ele fala sobre o campo elétrico. Assim como a força gravitacional, a força elétrica também atua a uma distância não requerendo contato direto. Entre os corpos carregados, essa ação, a distância, tá, ocorre porque um corpo eletrizado modifica as características da região de espaço ao seu redor, tornando outros corpos carregados próximos sensíveis a essas modificações. Essa região de espaço modificada pelo corpo carregado é chamada campo elétrico. Então aqui, nessa situação desse desenho aqui, por exemplo, desse campo elétrico aqui, o que ocorre? A gente imagina o seguinte, que aqui a parte elétrica negativa está sendo atraída, tá? No caso aqui das setinhas, e aqui a gente tem no centro uma parte carregada positivamente. Então você sabe que a parte positiva ela atrai a negativa, porque os valores de cargas elétricas diferentes, os corpos se atraem. Então aqui ele está gerando um campo magnético, tá, ao seu redor. Então essa geração de campo elétrico magnético ao seu redor está totalmente diferente da parte da indução, né, do campo magnético. É diferente da eletrização por contato. Está existindo o que? Um campo magnético ao seu redor, tá certo? Aqui, vetor campo elétrico. Cada ponto do espaço do campo elétrico, tá, pode ser caracterizado por uma grandeza física, possui intensidade, sentido e direção. Então veja bem, 3 processos importantes sobre essas características do campo elétrico: intensidade, sentido e direção. Assim podem ser representados por um vetor, chamado vetor de campo elétrico. Então aqui nós temos uma representação: campos elétricos geradores negativas e positivas, tá? Então nós temos uma positiva e uma negativa, tá certo? Pode perceber que elas estão representadas por cores diferentes, tá? Então isso se refere à intensidade, tá? Intensidade que seria a força desse campo elétrico, tá? Quando ele fala intensidade, seria uma força. O sentido ele pode ser tanto horizontal, né, vertical, diagonal, tá? Como está sendo representado aqui, ó, tá vendo aqui? A gente tem uma horizontal, uma vertical, uma diagonal, tá? São sentidos de representações são direções diferentes. E o sentido é dado pela setinha. Você pode perceber que todas elas têm uma setinha, tá? Isso daí é a indicação de direção, tá? E o sentido nada mais é se é horizontal, se é vertical ou diagonal. Mas o que ocorre aqui? A direção é dada pela setinha, tá bom? Então isso é uma representação de vetor elétrico. Continuando, uma única carga elétrica origina um campo elétrico ao seu redor. Esta carga recebe o nome de carga geradora. Se a carga geradora for negativa, os vetores do campo elétrico, né, se caracterizam em pontos do espaço ao redor da mesma, estarão voltados para a carga geradora. Se a carga geradora for positiva, os vetores do campo elétrico estarão voltados para o sentido contrário à carga geradora, tá? Tá trocando em miúdos essa situação, tá? Uma única carga ela requer um campo gerador. Então vai ter que existir dentro de uma carga alguém que gera essa energia, tá? Essa energia ela pode ser negativa, tá? Os vetores do campo elétrico se caracterizam por esse espaço ao redor e estarão voltados para a carga geradora. Então, quer dizer, a carga positiva, basicamente, é ela que manda na relação dessa energia. E os que estiverem ao redor, tá, ou eles vão se repelir ou eles vão, né, se juntar, né, basicamente isso. Quando vamos ver, campo elétrico. Quando uma segunda carga, chamada carga de prova, é colocada em um campo elétrico originado pela carga geradora Q, tá, teremos as seguintes características do vetor elétrico E.
tá? Então aqui a gente está mexendo muito com símbolos, né? Então aqui o Q nada mais é que carga. Lembra que eu falei para vocês? E E seria um gerador de campo eletromagnético, ó. Tá? Pode perceber que a gente tem uma setinha aqui em cima, né? O que é essa setinha aqui, tá? Essa setinha aqui a gente chama de vetor, tá? Um vetor elétrico, tá bom? Aqui, intensidade. Então esse daqui é o vetor elétrico, né? Simbolizado aqui, vetor elétrico. Deixa eu colocar aqui, vetor elétrico. E aqui a força de intensidade. E aqui a carga elétrica. O que são essas barrinhas aqui, ó? As barrinhas aqui são módulos, tá? Então, de repente, por exemplo, se eu tiver uma carga positiva aqui dentro do módulo, tá? Ela vai continuar sendo positiva. Se eu tiver uma carga negativa dentro do módulo, tá? O que vai acontecer? Essa carga negativa ela vai virar positiva, tá? Porque ela está entre módulos, tá? Então, aqui na realidade, nessa carga aqui, nessa situação, não existe módulo, não existe valor negativo, existe só positivo, tá? Porque o módulo, tá, que é um ente matemático, transforma essa situação sempre em positivo, nunca em negativo, tá? Direção é a mesma força elétrica F, sentido da mesma força elétrica se a carga for positiva, e ao contrário da força, tá, se a carga elétrica for negativa, tá? Então nós vamos ter aqui um exemplinho, né, que ele está colocando aqui, ó. Tá, aqui a gente tem uma carga elétrica que, tá certo? Aqui ela tá saindo nessa mesma direção, nesse mesmo sentido, ó, tá? Aqui as direções são diferentes, tá? Elas têm a mesma intensidade, tá? E aqui o campo é de vetor elétrico e a força elétrica. Então o vetor elétrico, né? O vetor elétrico de um campo de carga geradora Q positiva, carga de prova Q também é positiva. Então, trocando em miúdos, se a carga, né, do vetor elétrico, carga geradora for positiva, a carga de prova também será positiva. Se a carga for negativa, a carga de prova também vai ser negativa, tá? Então, o que está acontecendo aqui? A direção, a mesma força elétrica, sentido da força que, se for positiva, é o contrário da força negativa. Ao contrário da força, né, que está aqui. Então, aqui o que ocorre? Se a carga geradora for positiva, o campo de prova é positivo. Isso é fato. Se for negativo, ela também vai ser negativa, tá bom? Então, isso daqui é a fórmula. Opa, bati aqui sem querer. Aqui é a fórmula que faz essa ação, tá? Tá? Então, nós vamos ter essa condição. Continuando aqui, nós temos, tá, a intensidade do vetor de um campo elétrico de um ponto P no espaço. Para calcular a intensidade de um campo elétrico E, né, em um determinado ponto, situado a uma distância D, de uma carga elétrica geradora Q, temos que a intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional ao valor absoluto da carga Q, inversamente proporcional ao quadrado da distância, podendo ser expresso por, matematicamente, é isso daqui, ó, tá bom? Então nós temos aqui uma carga de energia, tá? Aqui é aquele quociente que nós vimos lá na expressão do Coulomb, né? Lembra? Tá? Aqui é o módulo, aqui se colocou o módulo da carga e aqui a distância ao quadrado, tá certo? Então tá aqui uma representação dessa situação, tá? Aqui é o vetor do campo magnético, aqui é a carga no meio, aqui é a distância que se dá, tá? Aqui seria a direção, onde está a setinha, tá? A intensidade, tá? É a intensidade desse campo magnético, tá certo? Aqui o campo P, tá certo? E aqui o vetor de campo elétrico, tá? Que seria uma representação. Então, vetor de campo elétrico em um ponto do espaço, tá? Então, para isso daqui, você vai precisar calcular esse valor.
Lembra que daquele valor da constante, né? Matemática, eu tinha falado 9,0 vezes 10, né? Vezes 10 elevado a 9 nanocoulomb, tá certo? Então, esse é o valor da constante, tá? Que está ali. Aqui é o questionário, mais uma vez, que a gente tem esse questionário aqui para mostrar para vocês, né? Não esquecendo que é importante que você organize aqui as suas datas, não esquecendo das perguntas e respostas. Depois nós nos vemos novamente, tá? E não esquecendo também das atividades de sala, tá certo? Nós temos 3 atividades de sala por enquanto, tá? E vou mandar para vocês a 4 e a 5, tá certo? Para vocês. Até mais.